Aburu, Aboi, Abuxixi. Vou falar hoje sobre um tema importante para culto de orixá, seja lá qual caminho você segue, umbanda, candomblé, ifá, culto tradicional, pouco importa. É sobre Ileifé. Aí eu coloquei aqui nas acentuações em português, título então, O Berço da Civilização Iorubá e a Morada dos Orixás. Então, para quem não me conhece, me chamo Ifá Xotô. Eu sou professor de profissão, não na área de historiografia, geografia, nada disso. Mas sigo a religião, trabalho como sacerdote, não vivo da religião, tá? Mas devido a dúvidas frequentes que eu percebo e às vezes a falta de informação na rede social, eu trouxe aqui alguns vídeos que são orientativos para aqueles que buscam informações sobre o culto de orixá, sobre a história, da onde vem o que que é de fato orixá, o que que não é. Eu vou postando aqui pontualmente, de tempos em tempos. Aqui eu não viso trazer uma verdade absoluta. Essa aula, inclusive, ela é mais do ponto de vista histórico do que do ponto de vista religioso, porque a gente precisa entender que a história e a religião se misturam. E coisas históricas, físicas, materiais se misturam com os mitos que vão sendo propagados. Isso eu vou trazer para vocês. E muita gente que não tem contato com esses conteúdos históricos básicos vão propagando mais mitos e tem gente que usa e diz dessas informações, inclusive de forma mal intencionada. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comentar o que for necessário. Não viso aqui gerar debates nenhum, não gerar polêmicas nenhuma. Se você acredita em outra coisa, para mim, tá tudo bem, não importa, não muda aquilo que vem sendo registrado, você pode estar certo e tá tudo bem, segue a vida. Perfeito? Então, bora lá sobre esse assunto extremamente relevante, né? Então, espero aí que vocês possam compreender as nossas discussões. Hoje a gente vai discutir basicamente sobre Ilé-Ifé, né, uma região lá da Nigéria, num país dentro do continente africano imenso, que é o berço dos orixás, a história dos orixás, tal como nós cultuamos. Ah, mas orixá é todo tipo de divindade africana. É óbvio que isso não é uma realidade. Orixá trata-se de uma região específica dentro da Nigéria, principalmente, mas não unicamente dentro da Nigéria, né, na região da Yorubalândia. Eu vou falar disso, que compreende também outros países, tanto que eu vejo às vezes preconceito, a pessoa cultua orixá ou ifá em outro país que não é a Nigéria, e as pessoas tentam desacreditar, mas por uma questão histórica, essas divisões territoriais africanas, elas são posteriores a muitas dessas organizações, né, que nós temos no dia de hoje. Tá? Então, o primeiro ponto importante, né, é o culto iorubá, Ilé-Ifé, o culto aos orixás, é bem antigo. Nós estamos falando de mais de 5.000 anos atrás. Não vou falar aqui do ponto de vista religioso, porque eles vão considerar que isso aqui é o berço do mundo, o nascimento do mundo. Até então, do ponto de vista aí das pesquisas, né, o nascimento, né, os primeiros humanos, eles não estão ligados à região da Nigéria, eles estão no ponto oposto do continente. É claro que para o povo da religião Yorubá, eles vão ter como Ilé-Ifé a criação do mundo, né? A discussão da criação do mundo. E é claro que a gente não tem certeza onde tudo começou, mesmo do ponto de vista histórico ainda, né? Então, há 5.000 anos atrás, nós tivemos uma divisão das línguas Yorubá e Ibo. Sim, Yorubá é, então, relacionado ao idioma também, e pode se referir também a uma região específica, mas não existe um país que se chama Yorubá. Tá? E a língua Yorubá, ela ainda existe, ainda é vigente, né? Porque eu já vi gente falando que a língua Yorubá, ela morreu. Não, não morreu, gente. Continua sendo uma língua falada. Inclusive tem grafia dela, né? E aí nós percebemos que essas raízes da religião, elas nasceram de vários grupos diferentes, né? Então, Yorubá, Edo, Igala, Ibo, né? Então, de uma mesma região relacionada ao rio Níger e do Benue, né? Então vocês vão ver que na realidade nós não estamos falando de um lugar só, nós estamos falando de um grupo de lugar que envolve países diferentes e não somente a Nigéria, tá? Então, como era a organização antiga? Primeiro nós tínhamos grandes reinos, várias famílias culturais, cada uma aí separada, e posteriormente sofre um processo de unificação, principalmente aí por ação de Odudua. Sim, Odudua pisou na terra, aí é um ponto importante. As pessoas imaginam que o orixá é, sei lá, é uma fadinha que está lá no ambiente, né, dentro da cachoeira.
mas na realidade vocês têm a expressão, a materialização, a incorporação, né, dessa figura no plano terrestre. Isso que é importante, mas isso aí eu explico em outro momento, diferença de Irumolé, orixá, pessoas que se tornam orixás, né, e assim por diante. É um outro assunto mais do ponto de vista religioso, certo? Então hoje, né, que nós conhecemos como Yorubá, ele vem da fusão de diferentes grupos étnicos, por isso que nós temos tanta variedade em relação às diferentes religiões, às diferentes características dos povos, tá? Ou às vezes da forma de cultuar. Para a gente falar, na minha família é assim, sim, de fato existem muitas diferenças do ponto de vista familiar, certo? Então, uma questão importante é que a comunidade Yorubá, ela nasce, né, de uma sociedade que sofre modificações histórico-culturais muito importantes. Antigamente, né, existiam os obás, os reis, que perpetua até hoje essa discussão, mas antes da figura dos obás existiam essas organizações descentralizadas, né? Era base de consensos comunitários. E por que a gente precisa saber disso? Porque isso é a base da religião, é a base do entendimento do que a gente cultuar no candomblé, no Ifá, né, no culto de orixá. A gente tem que considerar que nós temos de falar de religião dentro de uma questão histórica que é fora do nosso país, fora do Brasil, e que nós incorporamos. Então, antes da figura dos obás, antes da figura dos reis, nós tínhamos diversos clãs, né? Então, grupos, né, familiares diferentes, organizados em pequenos grupos, sociedades. Esses grupos também sofriam subdivisões com relação à idade. Isso é muito importante lá, a figura do mais velho e daquele que tem maior experiência. Então, eles ocupam as estruturas mais superiores, né? Então, o idoso é respeitado, o pai é respeitado, a mãe é respeitada, o irmão mais velho é respeitado pelo mais novo e assim por diante. Não é como aqui no Brasil, né, que um filho desrespeita o pai. Isso é respeitado dentro da estrutura cultural daquela religião, certo? E os títulos, vamos dizer assim, que hoje são vendidos dentro da religião, eles eram conquistados e ainda são em muitos lugares, por mérito, por sabedoria, às vezes por questões também monetárias também que existia, né? Sendo reconhecido, então, pela comunidade. Então, hoje, né, muitas vezes a gente percebe, às vezes derrubou o cacau, né, você consegue receber um título. Essa é a grande polêmica. Mas muitos lugares depende do mérito. Tá? E depende aí também da organização, diversas sociedades secretas, né, costumes, conhecimentos ancestrais daquele grupo, daquela família. E aí a gente vai vendo diversos cultos também que são secretos dentro do culto tradicional iorubá, dentro do culto de orixá, tá? Então, a questão de estrutura do Estado, né, a organização tal qual ela reflete a uma organização semelhante ao que a gente tem hoje, surge com a figura do Obá, do rei. Tá? Então, a gente vai tendo um aumento das complexidades das relações do ponto de vista comercial, a gente precisava organizar de uma forma maior, precisava centralizar o poder, né? E aí nascem as tais cidades e aqueles reis, né? Só que essa figura do rei tem uma relação íntima entre o humano e o sagrado, né? Então, o material e o sagrado. Então, eles vão receber, né, essa dupla vinculação, que é aquele que manda no território físico, mas que ele tem uma ascensão espiritual que vai sendo transmitida de geração em geração, né? Então ele é a própria linhagem espiritual daquele orixá naquela região, por exemplo, certo? Então, Ileifé entra onde nisso tudo? Ileifé é apontado como o ponto de tudo. Né? Para o povo Yorubá, é o Axis Mundi, né? O início do universo, o início do planeta Terra, né? Onde tudo se encontrou, céu e terra se encontraram. Então, toda a civilização nasce em Ileifé, a Terra nasce em Ileifé. Essa que é a teoria. Então, a maioria dos mitos, né? Eles contam o nascimento da humanidade em Ileifé. E aí, disso, depois vem os orixás, a encarnação dos orixás e as outras cidades, países e tudo mais. E aí entra a história do mito da criação importante que a gente tem que citar. Não vou trazer a história propriamente dita, mas as linhas gerais para a gente compreender do ponto de vista histórico. Qual é a relação da história em relação à questão religiosa e desconstruir alguns mitos importantes, às vezes, que são propagados, tá? Então, primeira coisa importante, né? O Olodumare, né? A gente vai considerar como o ser supremo,
ele encarregou o orixá Obatalá, né, no caso aí como um Irumolé, de criar a terra, sobre as águas, sobre o mar primordial, vamos chamar assim. E para isso ele recebeu uma concha de caracol com a terra, onde ele tiraria todas as terras para formar os continentes, e uma galinha lá de 5 dedos e uma palmeira. E ele tinha que cumprir a missão de popular, criar o local ideal para o nascimento do ser humano. Só que aí ele foi descendo lá por uma corrente de ouro e no caminho ele encontrou lá um vinho de palma, acabou bebendo, ele se embriagou e adormeceu antes de cumprir a tarefa. Estou fazendo de forma resumida essa história para entender. Tem várias variantes importantes, mas para a gente entender a história geral. Beleza? Aí entra a figura de Odudua. Odudua, né, um outro lá, orixá, o Irumolé, como queiram, né, no caso, orixá, ele viu o Obatalá adormecido durante o transcurso de vinda para a Terra. E veja, eu falei irmão, sim, de fato. Odudua é uma figura masculina. Ah, mas eu vi em alguns lugares, alguns livros que eles falam que é uma figura feminina. Sim, embora exista esse tipo de relato, Odudua é uma figura masculina, perfeito? Não é feminina. Do ponto de vista histórico, isso é muito bem registrado. Homem, certo? Homem vivo, encarnado, vivo. Masculino, não é feminino, beleza? Bom, enfim. O Dudua, né, pega os apetrechos, né, da criação para ele, enquanto o Batalá estava dormindo lá, pelo vinho de palma que ele bebeu, que é alcoólico, desceu para a terra, jogou a concha lá sobre as águas, soltou a galinha começou a ciscar sobre aquela terra e foi criando os continentes. E esse primeiro lugar onde ele jogou a terra foi chamado de Ifé, que significa aquilo que é vasto, ou expansão. Tá? Então, Ilha, a casa, né? Ilha Ifé, né? Aquele lugar de expansão, aquele local onde começou tudo. Primeiro pedaço de terra firme que ocorreu, foi formado na Terra. Aí entra uma questão importante, né? A interpretação do ponto de vista histórico sobre o mito. Aqui gera bastante polêmica, briga e tal. É importante que eu estou relatando o que é de fato histórico, né? Se você diverge disso, tanto faz, tá? Então, a questão é o seguinte, o mito, ele traz a história da criação do mundo e Odudua criando isso, criando esse solo. Do ponto de vista histórico, é uma questão política, porque existiam povos separados, existia a figura, né, de Obatalá, de fato, em uma região, e ele era muito importante, mas ele não tinha o poder de unificação de todos os povos, certo? Então, o que eu estou falando do ponto de vista real, encarnado, então existia uma pessoa, alguém, né, um líder que era físico e também que tinha uma ascendência espiritual, chamado de Obatalá, vivo, dentro da terra, certo? Odudua vem naquele território, vindo de outra região, sim, Odudua não é nascido naquela região, era inclusive de uma região que tinha outra religião, daí vem toda a questão da influência hoje de outras religiões, né, do islamismo, por exemplo, sobre esse território. Odudua vem e conquista esse território, conquista inclusive pela história, né, levando à morte daquele que era vivo, que era a figura de Obatalá, e ele estabelece uma nova dinastia, certo? Então, o mito, ele reflete essa conquista física, histórica, real, dessa figura externa do território Yorubá sobre essa dinastia. Essa que é a história. Tá? Então ele reflete um evento histórico real da criação do mundo físico como ele é, mas do ponto de vista, na realidade, político. Então é uma questão mitológica, igual a história de Adão e Eva da Bíblia. A discussão é uma poesia que reflete uma questão histórica, por exemplo, como alguns vão apontar, tá? Certo? Então, Obatalá representa a população e a dinastia que existiam em Ifé, antes, naquela região. Odudua é o grupo, né, uma figura externa, estrangeira, ele não era daquela região, e ele estabelece uma nova linhagem real e ele domina todo aquele território. Então ele precisa conseguir demonstrar uma ascendência espiritual, física e tudo mais sobre esse povo, e ele precisa ter a ascendência espiritual, embora ele não fosse daquela região, daquela cultura, daquela religião, ele precisa se inserir. E aí são criados mitos muito importantes
para ele conseguir ter essa supremacia, para ele conseguir ter esse poder, e isso se perpetua até os dias de hoje, certo? Então, basicamente, nós temos aí algo muito importante, né? É um conflito entre Odudua e Obatalá, não são a mesma coisa, mas Odudua ocupa a posição de Obatalá. Então, por isso que alguns vão trazer como um sucessor, né? E alguns vão falar que é o primeiro, mas de fato não é o primeiro, né? Dentro da minha família, inclusive, né? Nós vamos cultuar e discutir a figura de Oxeremabô e, né? E a questão de Odudu e a morte de Oxeremabô. Tá? Mas enfim, isso gera bastante polêmica aí nas discussões, certo? Então, é um conflito histórico real daquele que existia em Leifé, Obatalá, né? E que foi suprimida essa figura por meio de um estrangeiro que é Odudua, certo? Feito isso, essa dominação, a gente fala de um acordo de paz, mas é uma paz que foi armada, né? Ele foi uma questão de dominação, e Odudua lidera, unifica e atinge a supremacia entre aqueles povos, certo? Então, os seguidores de Obatalá mantiveram diversas funções religiosas e sacerdotais, porque aquela figura é uma figura externa, não fazia parte daquela religião, não tinha esses conhecimentos religiosos, e isso vai sendo incorporado ao longo do tempo, certo? Então a gente percebe, né, que existe uma relação diferente do culto de Obatalá e Odudua em algumas regiões. Ah, então Odudua foi o primeiro da criação. Não. Do ponto de vista histórico, né, isso já demonstra que não. Odudua não foi o primeiro, tanto que tem família que eles não vão considerar Odudua como o primeiro, tem família que vão considerar Odudua como primeiro. Isso é uma grande polêmica em algumas famílias, certo? E o que importa é Ifé, o ponto central, espiritual e material importante, né? Então, Odudua assume Leifé e ele toma a legitimidade de todos para si e ele torna-se aquele rei Yorubá, e aí nasce a figura do Oni Ifé, o rei de Ifé, certo? E os sucessores diretos dele. Então, somente os sucessores vão carregar o AD, a coroa, né? Representando essa ascendência, essa figura de rei, tá? E, é claro, isso tem uma relação da questão espiritual com a questão física, tanto que quando é nomeado um novo Obá, existem os rituais do ponto de vista religioso, e não só do ponto de vista político para a posse dessa pessoa, certo? Então essa grande comunidade que era separada, então tinha Leifé e as outras regiões, cada um com a sua cultura, cada um cultuando de uma forma eventualmente diferente, elas são unificadas vindo a chegada de Odudua, e aí por isso nós somos da comunidade Ebi, né, que é essa família, uma grande família. Então nós temos o Oni de Ifé como pai simbólico de tudo, de toda essa região, porque ele faz essa unificação. Nós temos lá a região de Oió, da Savana, de Benin, nós temos de Queto, região mais do oeste, e Jexá, lá da região do leste, e ele vem e sofre essa unificação, e ele tem a supremacia sobre todas essas regiões. Mas veja, aí a gente entende, essa região tem uma característica, essa tem outra, e cada um tem aquela figura do que é aquele orixá principal. Então você fala Oió, todo mundo refere-se lá, por exemplo, a Xangô, Ioiá, que viveram naquela região. Cada região uma característica de um orixá diferente. Essa coisa de juntar tudo também, todos os orixás dentro de uma mesma casa, e você ser sacerdote de tudo ao mesmo tempo, é uma coisa contemporânea, tá? Isso que é importante. Beleza? Então a gente fala aqui de uma questão de política, uma questão histórica e uma questão espiritual, mas que eventualmente vão sofrendo algumas distinções, certo? Então a gente vai tendo aí a sucessão de Odudua através de Leifé, eles vão reinando em diferentes regiões, e muitos desses filhos, então, de Odudua são orixás. Ah, então daí nasce Exu, Ogum, né, descendentes, por exemplo, né, dessas linhagens, configurando vários orixás. Não estou falando que não existe no espiritual nada disso, mas que isso vai sendo configurado por líderes de diferentes regiões. Aí tem aquela discussão, ah, fulano de tal, o orixá tal, ele era rei, o orixá tal nunca foi rei. Tá? Então aqui vocês entendem porque o orixá pisou na terra, certo? Então foi alguém que viveu, uma pessoa que viveu, ou alguém que foi divinizado. Isso aí é discussão para outro momento importante, certo? Então,
São fundados vários outros reinos através daqueles que sucederam os filhos, né, de Odudu, os netos de Odudu e assim por diante, né? E cada reino aí vai mantendo o seu legado, o seu vínculo com o Ifé. E aí entra também importante a figura de Oranian, né? Tem gente que chama de Oranian, Oramian, né? Que alguns mitos vão trazer como o neto, alguns vão trazer como filho de Odudua, né? E ele é importante porque ele funda, né, a dinastia do Benin, né? É importante. E aí ele traz também as linhagens em relação ao Oió, tá? E aí traz a questão dele como uma figura de um guerreiro muito importante, né? E tanto que hoje, até hoje nós temos lá a figura de Opá Oranian, Opá, né, como esse símbolo, esse ferro, esse cajado, essa estrutura fálica, né, em Ifé, mostrando o seu poder, o seu legado, né, relacionado aí a essa descendência de Odudu. Tem outras histórias também que, na realidade, enquanto Oranian está fora, Odudua vem e toma o poder e tal, mas eu estou falando aqui do ponto de vista histórico, e é claro que podem existir divergências. E um ponto importante aqui também para a gente entender como tudo isso é real, é falar do ponto de vista da arte. Então, gente, como é que a gente sabe de tudo isso? Questão de registro artístico, histórico e tudo mais. Tá? Então, os rostos dos orixás marcados em terracota e bronze, eles existem até hoje. Então, tem quem conteste, às vezes, as questões históricas, mas existe estrutura física. Então, por exemplo, Obalufon, né, ele foi descendente de Odudua. Então, quando a gente fala Obalufon lá no Candomblé, né, como Oxalá, porque ele é um descendente, né, dessa linhagem que tomou a posse sobre o Batalá, assume esse cargo que foi o Dudua, e ali dali dessa linhagem de Dudua nasce o Balufon I, o Balufon II. Isso é histórico, gente, é histórico. Tá? Então o Balufon não foi o primeiro orixá, o Batalá, ou não foi aquele primeiro que ocupou o espaço de Obatalá na Terra, certo? E tem o busto de Obalufon, né, montado, físico, né, e registrado, tá? Isso que é interessante, a gente tem que entender isso. Tá? Aí vem a história, eu tenho Oxalá velho e Oxalá novo. Por quê? O Oxalá velho, o Balufon, existiu na Terra. Depois dele veio lá Oxoguian, por exemplo, que foi alguém que sucedeu posteriormente, era mais jovem. E ele tem as características dele, aí nasce a história das diferentes características de vários orixás. Um é mais briguento, outro é menos briguento também, eventualmente dentro de uma mesma linhagem de orixá, Funfun branco, por exemplo, devido a essas características dessas pessoas também que viveram na Terra, e a gente cultua também a figura dessas pessoas que vieram na Terra, como as pessoas fazem com muitas outras religiões. Vamos falar de Maomé, vamos falar de Jesus e não sei o quê, que foram figuras que viveram, que pisaram na Terra, tá? Então, uma figura importante, por exemplo, é o busto de Olokun. Eu já vi gente vendendo isso como se fosse Oxóssi, tudo quanto é tipo de coisa. Isso é falta de conhecimento do ponto de vista histórico, tá? Então, isso existe, né? O busto de Olokun existe, isso é o símbolo, inclusive, da Universidade de Lei e Fé. Tá? Então, nós temos lá cabeças de orixás de terracota e, posteriormente, né, a famosa cabeça de Olokun, essa aqui importante, teve a discussão de que foi roubada pelo museu e tudo mais, né? E é um orixá ligado ao mar, por exemplo, né? Um orixá muito importante, relacionado também ao conhecimento. Tá? Então, aqui, por exemplo, a figura de Obalufon, né? O busto de Obalufon. Então, nós vemos aí características muito importantes da questão da importância da arte na sociedade, né? Então, eles têm uma arte muito rebuscada, muito importante, que marca até os dias de hoje, traz muita influência até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, as cabeças de terracota, como nós vemos, né? Então, com estruturas que trazem relações também com questões espirituais, né? Moldados de uma forma muito primorosa, acima aí de muitas artes que muitas pessoas trazem como se fossem os primeiros movimentos artísticos maravilhosos, que a gente já tem muito tempo antes, né, dessa influência aí da discussão europeia, né, no continente africano, certo? Então essas obras de bronze e latão, né, elas foram muito importantes para perpetuar os conhecimentos que nós temos sobre a religião, sobre o culto de orixá, sobre as questões históricas, né? Foi um ápice muito grande religioso de fé e
trouxe uma influência muito grande, né, sobre outros povos, né, que a gente vai vendo posteriormente, né? Então as cabeças dos reis são registros históricos. Então alguém pode questionar, mas de onde você tirou tudo isso? Gente, existe registro histórico, físico. Então quando o Oni, aquela pessoa que liderava, morria, ele era enterrado seguindo os rituais e aquela efígie, né, aquela busto, né, de madeira, bronze, pedra, né, terracota, ele era feito e aquilo era cultuado e aquilo era perpetuado. Então a gente sabe que aquilo existiu na Terra por causa disso. Então o busto de Olocum, sim, existiu a figura física, existiu a figura física real, encarnada de Obalufon, certo? E daí que a gente tira as informações, né? Então tem gente que chega nesse ponto e fala, você está inventando isso, porque eu aprendi que a figura, né, daquele orixá é que ele mora lá na mata. O Oxóssi mora na mata, ele é um ser místico, como se fosse um elfo dentro da mata. Não, não é assim que funciona. É uma mistura do religioso, místico religioso com o físico, histórico, existente, certo? Então a gente via lá diferentes objetivos para essas figuras, né? Como se ele fossem os altares, que é óbvio que não é assim que funciona dentro do contexto da religião, né? Mas a gente tem os assentamentos, por exemplo, as figuras. Nós temos até hoje o rito da cabeça de Oxóssi lá, em que eles vão transportando, vão molhando a cabeça de Oxóssi, cultuam a cabeça de Oxóssi, né? Como um assentamento vivo que vincula a figura do orixá, né, daquela pessoa que viveu Oxóssi, que era aquele guerreiro protetor do templo de Obatalá, né, que foi divinizado devido a essa importância figura como um caçador, né, vinculado lá ao Obatalá, físico, tá? Então a gente vê que Ifé era tão importante que ele influenciou outras regiões, né? Então essa figura, por exemplo, de Nupe, de Tadá, lá na margem do rio, mostrando, né, que Ifé se estendeu por muitas regiões. Foi um reinado muito próspero, né, muito influente. Por isso que a gente vê até hoje, né, essa influência cultural no mundo, né? Isso chega até o Brasil, chega em vários outros países, mantendo o que a gente tem hoje, de informações, de imagens também, né? Mas eu não vou trazer a questão aqui da diáspora nesse momento, tá? E é importante destacar, né, que aí, embora tivesse todo esse florescimento e essa coisa brilhante artística, próximo lá do século XVI, né, antes, né, até mesmo lá no século XVI é marcado basicamente como se fosse o fim dessa grande era de Lei-Fé. Então teve uma mudança importante, né, da chegada de Odudua, assim, mas Odudua veio no início da civilização. Não, não foi isso, existiam povos antes e Odudua vem depois. Estou falando do ponto de vista histórico, não estou discutindo a questão de religião, né, aqui, necessariamente, embora exista essa mistura, né? E aí Odudua vem e quebra as tradições anteriores e impõe as tradições dele também, mistura e incorpora. Então, Odudua também prospera porque ele aceita parte das questões culturais daquela região como parte do reinado dele. Muitos métodos de dominação sobreviveram por causa disso, né? Eles dominaram, mas eles permitiram que os dominados guardassem parte das suas questões culturais. E daí vai tendo as misturas, por isso que a gente começa a ver as questões dos regimes de escravidão, aqui já registrados, a gente vê questões, às vezes, sobre discussão sobre figura do muçulmano dentro dos versos, e assim por diante, vai tendo influência. Então as pessoas falam, não, o culto de orixá, os versos de Fá são imutáveis. Não, são mutáveis. As coisas mudam, não tem jeito, isso está registrado. Você vai ver que sofre influência ao longo do tempo, de novos momentos, sim, ao longo do tempo. Então não foi algo que caiu do céu, foi lá e registraram necessariamente, até porque é uma tradição oral, mas isso aí também é outra polêmica muito grande, certo? Tá? Então a gente vai vendo, né, que após Odudua vai tendo essas grandes dinastias desses orixás patronos, aí vai aparecendo a figura de Exu, de Ogum, Oxóssi, e assim por diante, todos esses orixás que a gente vai vendo, né? Alguns que são mais populares no Brasil, outros menos populares no Brasil, também por uma questão histórica, certo? A gente vê, às vezes, essa diferença, às vezes, dada de importância em relação ao que é cultuado na Nigéria em determinadas regiões e o que é cultuado, por exemplo, no Brasil, certo? Então, a cidade de Leifé, ela era
protegida, né? Tinha uma questão urbanística bem estruturada, né? O Oni, né, tinha um palácio central, né, bem decorado, organizado, tinha a discussão de muralhas, né, mas como divisórias de proteção, né? Não é bem assim dessa forma, mas você vê hoje, né, a construção desses muros delimitantes, isso também tem relação aí com toda a organização em relação aos contatos externos. Tá? E Leifé torna-se um grande centro de comércio importante, é um poder econômico muito grande. Então, produzindo diversas contas de vidro, as famosas miçangas, que são até hoje, né, utilizadas no culto de orixá, hoje também utilizado na Umbanda, né? Então, eles forneceram panos, tecidos diversos, né? O Balufon, por exemplo, né? Uma figura muito importante, né? Nessas questões da roupa, né? Dos tecidos. Então a gente vai perceber essa ascendência de fé pela questão comercial, pela questão de diversas manufaturas, tá? Então a gente percebe o seguinte, né? Os mitos, eles se misturam com as questões históricas. E questões históricas se tornaram mitos. É uma forma de você materializar e propagar essa informação ao longo das gerações. Então, a rivalidade entre o Batalá e o Dudua mostra, sintetiza uma questão cultural mesmo, física, que existiu, de dominação de alguém de fora daquele território sobre aquele território. Tá? Existiu a diáspora, né, desses príncipes, vamos chamar assim, que são sucessores de Odudua, dominando outras regiões. E aí nós percebemos que tudo isso existe registrado, gente. Registros etnográficos, registros culturais, pela arte, da importância da arte, né? Tem gente que acha que é só um escape, mas é um registro histórico importante que é utilizado até hoje. Então a gente precisa entender, né, que a história de Leifé é conhecer a questão religiosa. Você precisa entender qual é a relação da figura de orixá com tudo isso, né? Que a gente entende que é feito de misturas também culturais dentro daquela região, que existiram sim influências externas, embora tentam falar como se fosse mais puro, não tem nada que é 100% puro, tudo se transforma ao longo das gerações. Igual as pessoas acreditam que Fá vai ser imutável, não tem como, a partir do momento que ele se dissemina, parte das diferentes culturas que ele entra vão sendo incorporados, características vão sendo incorporadas. Por isso que a gente vai vendo pessoas trazendo questões de outras religiões também dentro do culto, e ao longo dos anos aquilo sendo repetido e propagado vai sendo incorporado e as coisas de fato vão sendo modificadas, sim, como se modificaram na Nigéria, como se modificaram na Yorubalândia, como vão se modificar ao longo do mundo, tá? Espero que tenham aproveitado e entendido esse raciocínio. Podem deixar suas perguntas. Toda semana eu vou trazendo um assunto novo para orientação. Vou falar sobre orixás, sobre cultos gerais, tudo aquilo que é permitido manifestar, dizer, esclarecer. Não venho aqui para trazer nenhuma polêmica, brigar com ninguém, discutir com ninguém, né? Não vou ficar dando pano para esse tipo de coisa. Se não gostou, também comenta que não gostou. Se gostou, comenta, porque ajuda a propagar esse tipo de informação. Meu muito obrigado e até logo para vocês, pessoal que está me acompanhando.